Seja bem-vindo a mais uma edição de Pingo é Letra. Meu nome é Regina Vilela, eu sou jornalista independente e trago pautas quentes. Eu sou Rodrigo Figueiredo, advogado. Hoje a gente vai conversar com Gleudson Bezerra. Ele é o prefeito que, pode-se dizer assim, a zebra do Juazeiro do Norte, porque ele lutou contra tudo e contra todos e conseguiu derrubar as velhas oligarquias que dominavam a região do Cariri. Gleudson, é um prazer receber você aqui para conversar com a gente. A gente está na sede da prefeitura, na verdade o prazer é nosso de contar com esse espaço. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi rapidamente essa sua aventura. Você veio como cavalo azarão, né? Regina, Rodrigo, um prazer receber vocês aqui na Prefeitura de Juazeiro do Norte. Na realidade, aquilo que pintava como um azarão, eu acreditava que eu era o favorito. E tem uma lógica nesse sentido. Eu fui vereador, eu exerci 3 vezes o mandato de vereador em nossa cidade. Na última eleição que eu disputei, eu tirei a maior votação da história para vereador, ultrapassando na casa dos 4.300 votos, coisa que antigamente ninguém passava nem dos 3.500. Então eu estourei como candidato a vereador. Em seguida eu fui candidato a deputado estadual 2 anos depois de ter feito uma administração à frente da presidência da Câmara dos Vereadores de Juazeiro, que se tornou uma verdadeira revolução, uma inovação no jeito de fazer a administração em nosso município. E depois dessa administração nós conseguimos a maior votação para deputado estadual no nosso município. Então, eu percebi ali que fazendo uma campanha simples, uma campanha pé no chão, olho a olho, apresentando resultados, eu consegui a mesma votação que 2 campanhas muito fortes, somadas, não chegavam à minha quantidade de votos. Então, ali eu digo, opa, para aí. Eu estou vendo que eu tenho uma densidade eleitoral muito grande e mantive a postura de ser candidato a prefeito. Então, naquela ocasião, pré-candidato a prefeito. Mantive uma linha de trabalho, apareceram 1000 propostas de coligações e de pedidos de desistência, mas me mantendo retilíneo, uniforme com aquele propósito, o resultado foi esse. Lá na frente, a gente conseguiu agregar pessoas que estavam insatisfeitas com o antigo gestor, outras pessoas também que entendiam no nosso jeito de governar, daquela proposta que a gente apresentava como algo que eles esperavam, e o resultado foi esse. Acredito que deveria ter sido uma diferença ainda maior. Né? Nós tínhamos pesquisa, eu sabia o sentimento popular, eu via como eu era recebido nas ruas, e ao final a gente venceu. Depois de muita batalha, uma reta final, que a gente pode dialogar daqui a pouquinho sobre isso, mas uma reta final de campanha assim, emocionante e traumática e terrível. Nós lutamos contra um sistema sobre todos os aspectos, né, contra a pesquisa fraudulenta, contra uma impugnação, enfim, uma série de coisas que nos deixaram bastante instáveis, mas ao final deu certo. Mas o Gleudson, que em criança brincava, dizendo que um dia seria prefeito de Juazeiro, porque eu soube disso, de alguém que gosta muito de você, né? Me contou essa historinha. Esse Gleudson de 7, 8 anos de idade, mas se vê agora nessa cadeira, nessa posição? Eu vou deixar a vantagem de lado. O Gleudson, de 7, 8 anos, falava em ser presidente da República. É mesmo? Não era só prefeito, não era prefeito, não. Para falar a verdade, realmente, eu sou filho de uma grande mulher que é um espelho para mim, é uma referência, e ela sempre gostou de política de bastidores. E eu me lembro que no ano de 1988, quando eu estava de 7 para 8 anos, eu fazia carrinhos e colocava aquelas cascas de ovo e construía carro de som e imitava políticos e tudo. E eu dizia que queria ser o presidente da República um dia. Aí depois eu percebi que o negócio é meio complicado, deixei como prefeito, que a gente já chegou longe, já tá bom, vamos trabalhar com muita calma, muito pé no chão. E hoje eu só penso em exercer o mandato. Não penso o que é que eu quero para daqui a 2 ou 3 ou 5 ou 10 anos. Eu penso só em exercer o mandato e retribuir isso tudo que o povo de Juazeiro me deu. Prefeito dos sonhos. Falar o quê? Né? Chegar em Juazeiro, que para mim é a 2ª capital do estado do Ceará,
culturalmente, é uma das cidades mais importantes do Brasil, em termos culturais, no que representa ser brasileiro e mais, no que representa ser nordestino. Eu sempre vi Juazeiro como a grande potência política do estado, e desde que a dinastia Ferreira Gomes assumiu com mão de ferro e botas afiadas, eu fiquei percebendo um distanciamento político de Juazeiro da capital e do próprio parlamento do estado. E isso me vinha um incômodo, ao mesmo tempo que a maturidade foi vindo, né? Como pessoas que seguem, que eu e a Regina seguimos hoje, o amadurecimento dos últimos 6, 7 anos, lendo livros do professor Olavo Carvalho, entendendo melhor a política, fez com que essa fosse a primeira cidade que a gente escolhesse para fazer esse programa no interior. A gente entendia que a gente precisava interagir com o interior. E aí, vamos para Juazeiro. Por quê? Porque é a mais importante. É de lá que vai surgir, com certeza, um momento sério e uma oposição firme com um povo que tem um peso, uma bagagem cultural maior do que o resto do estado. Aqui o comércio é muito presente. Então você tem algo diferente em relação ao que você vê em Fortaleza ou em Sobral, por exemplo. A quantidade de funcionários públicos estourando pelo ladrão, e para um bom político ele sabe, não tem cabo eleitoral melhor que um funcionário público. Então aqui sim você tem a raiz da família cearense, a raiz do conservadorismo brasileiro nordestino aqui. Fico feliz de ter encontrado esse prefeito que eu estou conversando hoje. Eu estou gostando de ouvir você falar também da minha cidade, né? Mas eu fico muito feliz porque Juazeiro do Norte realmente ele representa tudo isso que você está dizendo. E costumo dizer que nenhuma cidade do Nordeste representa esse sentimento de nordestinidade como Juazeiro. Por conta das romarias, por conta da sua posição geográfica. Juazeiro está equidistante das capitais, em torno de 550 km de média. Juazeiro, que desde sua fundação serve como entreposto. Juazeiro que consegue o tio de Fortaleza, como consegue o tidi da Paraíba, do Piauí, do Pernambuco. E Juazeiro que é essa mescla dessas culturas por conta de todo esse perfil que a gente acaba de falar. Então, uma cidade que tem, completando os seus 110 anos de emancipação política, Juazeiro do Norte é certamente um fenômeno por conta do seu crescimento. Então, Juazeiro esticou, verticalizou, a Juazeiro inchou. Então, Juazeiro é tudo isso que nos reserva de sentimento, de orgulho, de pertencimento. Por outro lado, problemas históricos de uma cidade que cresceu de todo jeito e que, desordenadamente, que certamente traz desafios enormes e uma população extremamente crítica e que cobra, para você ter uma ideia, Juazeiro do Norte nunca reelegeu um prefeito. Nunca, tem essa marca, né? Tanto é que a gente entrou agora, você vai ser o primeiro prefeito reeleito, eu digo que eu quero pelo menos administrar. Você tem 3 meses. Deixa eu administrar, não estou pensando em reeleição. É exatamente a partir daí que eu quero que você faça uma avaliação do que você encontrou e do que você pretende deixar. A choradeira é grande, mas não é choro de político, é uma constatação. Né? Nós passamos rapidamente pela questão da nossa eleição e houve um pedido de impugnação da minha candidatura alegando que eu não teria apresentado uma desincompatibilização como policial civil. E eu tinha feito a mesmíssima coisa que eu apresentei nas outras 4 candidaturas. Resumo da ópera, nós estávamos numa instabilidade que só me permitiu fazer transição durante 30 dias. E uma transição que de fato não aconteceu. Encontramos um município com 65 milhões de restos a pagar somente no ano 2020. Você tem uma ideia? Um buraco gigante. Se você apresentar aqui um setor, pode lançar, eu lanço o desafio, qualquer setor, vocês vão perceber que Juazeiro do Norte estava em dívida. Vamos lá? Estava devendo a conta de água 3 meses. Conta de luz, 3 meses. Iluminação pública, 3 meses. Folha de pagamento, o mês de dezembro. INSS estava devendo. O Instituto de Previdência Própria devendo um restinho de novembro e dezembro. Você sabe que se você não paga o Instituto de Previdência Própria, você não tem o CRP, você entra no cálculo.
INSS, bloqueio na fonte. Folha de pagamentos, 23 milhões de reais de folha. Todos os fornecedores da saúde em débito. A empresa OS, que cuidava da saúde da única UPA que nós temos, com a cidade de 276 mil habitantes, e mais o único hospital maternidade que temos, e essa empresa cobrando 10 milhões de município. A gestão anterior deixou o que em caixa para cobrir tudo isso? 5 milhões de reais. 23 milhões só da folha. Então, a empresa do lixo cobrando 4 milhões. Qual foi a pressão em cima da gente? Corta o fornecimento de alimentação. Ou vocês me pagam os 10 milhões ou a gente não roda. Corta as cirurgias eletivas. Corta a empresa que faz a coleta do lixo andando com 2 caminhões compactadores dentro de uma cidade desse tamanho. 2, 3 caminhões. E dizendo, não dá para rodar porque não tem. Então, um inferno. Paralisação na primeira semana de governo, porque os servidores queriam dinheiro, estavam atrasados e não tinham dinheiro no caixa. Não foram bater na porta do ex-prefeito, não. De jeito nenhum. Não, outra coisa, vamos deixar uma coisa muito clara. Estava paralisado porque não estava recebendo salário. Não era para aquela sem vergonhice infeliz, vamos prejudicar a população, sequestrar o direito de cidadão porque a gente quer ganhar mais. Não, perfeito. Paralisando porque eles queriam receber os seus salários. Esse filme que o senhor está contando, eu conheço ele, sabe como é? O nome? Um cabo sem vergonha saindo da prefeitura. O mal perdedor. A real é essa, é um mal perdedor. E isso é costume em tudo que é cidade E a gente vibra não chora. Não, mas homem quando chora é pela vitória, não é pela derrota. Só os covardes choram pela derrota. Mas infelizmente é isso. É uma boa lição que você passa, mas eu me encontrei com isso. Foi esse o cenário que a gente encontrou. Recentemente eu conversava com um advogado e ele disse: você pagou 30 milhões de reais em 2 meses? Eu disse: não, 2 meses e 10 dias. Eu paguei 30 milhões de reais de dívidas já. E o ruim é que as cobranças vêm em uma proporção cavalar. E as pessoas querem o buraco coberto numa cidade que não tem drenagem nem saneamento. As pessoas querem o pagamento dos funcionários, querem o médico no PSF, com razão, elas cobram o medicamento e dizem, e nós queremos, eu digo, mais dinheiro não dá em árvore. E se eu paguei 30 milhões que ninguém vê para onde foi, imagina esses 30 milhões sendo desenvolvidos dentro da cidade. Dava para cobrir o buraco, dava para fazer uma série de iniciativas. Você já pega num momento em que o Brasil está arrancando os cabelos da cabeça por causa de uma virose que tem um tratamento precoce, mas insistem na vacina, tudo bem, ok, pelo menos essa é a minha opinião, né? Tudo bem, ok, ninguém pode me obrigar, mas que você tem que tratar dessa população, você tem que tratar da contenção disso, e aí você se depara com um lockdown que fecha Juazeiro, e Juazeiro vive do seu comércio, né? Evidentemente, mais de 90% da nossa receita é de comércio. E agora? É de comércio. E agora, Gleidson? E agora? Ainda tem tempero nessa história, porque o ano passado, todos os prefeitos que você consultar, eles dizem que receberam como nunca dinheiro. Eles receberam dinheiro como nunca. Eu estive em Brasília e conversei com o prefeito de Goiás, prefeito do Nordeste e tal, aquela coisa toda. Todos foram unânimes em dizer que receberam muito dinheiro para o combate à Covid. E neste ano já não tem. Numa hora a torneira seca, né? E a gente não está recebendo repasses de como foi recebido o ano passado. Tentei lutar contra esse lockdown, que já está com 30 dias. Na data de hoje, nós estamos com 30 dias quando se ventilou a primeira possibilidade de lockdown em nosso município. E eu disse que eu não poderia decretar lockdown naquele momento, porque eu estava levando em consideração os dados epidemiológicos da nossa cidade. E com isso, Rodrigo, eu consegui poupar o nosso comércio por esse período inteiro. Nunca descartei a possibilidade, porque, sinceramente, estar sentado na cadeira de gestor requer você dar respostas, e aí eu não sei ao certo quais são as consequências de não ver uma série de acontecimentos como aqueles lá de Manaus ou outros, enfim. Então você tem que ter sempre cuidado, é um olho no gato, um olho no peixe. Mas eu tinha certeza de que não era necessário decretar lockdown naquele instante, tanto é que nós percorremos todo esse período, e nem acho que talvez seja a medida mais acertada para quem vive do comércio sobretudo, porque do jeito que você morre por conta da doença, é fato, tem muita gente morrendo, isso é inquestionável, mas também tem muita gente morrendo de fome, vítima da violência ocasionada de depressão e etc, etc. E nessa circunstância em que eu estou recebendo pressão de muita gente na campanha, milhares de pessoas me perguntaram: por favor, não feche a Rua São Pedro, é a rua onde tem o comércio mais pujante da cidade.
né? São quilômetros de comércios e as pessoas não fecham porque a gente precisa disso para sobreviver. A gente fica nesse pouco cruzado buscando uma alternativa, mas enfim, procurar uma perspectiva de arrecadação em baixa, trabalhar com criatividade, com zelo, cortando na carne, fazendo serviço da maneira que a gente pode, para tentar, com esse dinheiro, dar conta do nosso demanda. Mas você se viu obrigado a fechar a cidade, agora é o lockdown. A gente percebeu o seguinte, as lojas estão trabalhando a meia boca, estão com meias portas, né? E você não está fazendo uma perseguição como está ocorrendo em Fortaleza. Perseguir não pode. Perseguir não dá. Nós não estamos tratando com inimigos, nós não estamos tratando com bandidos, nós estamos tratando com cidadãos e cidadãs e, por outro lado, confesso que nós não temos sequer uma estrutura para oferecer uma fiscalização dos sonhos. Não existe isso. Nós temos nossas limitações, nós conscientizamos, tá? Nós estamos tentando conscientizar muito as pessoas, mas nós sabemos das nossas dificuldades também e as pessoas cobram da gente, como eu falei há poucos instantes, o resultado na educação, na saúde, em todas as áreas da administração, e a gente está tentando. Tem uma diferença aqui, como isso que a Regina falou, que eu acho que vale a pena ressaltar até para o público. Existe a diferença entre um prefeito e um tirano. Por isso que a sua preocupação é diferente. Por isso que eu uso esta palavra. Eu não estou lidando com inimigos, nem com escravos. É totalmente diferente. Fico feliz dessa conversa porque eu posso até levar calafrios para algum tipo de pessoa, mas isso está levando muito mais calafrio do que eu. Certamente. Porque não é fácil. Um homem sério apavora os bandidos. Não é fácil, a pressão é grande. Também digo para vocês com toda sinceridade que eu perco o sono com injustiças, eu perco o sono em não resolver problemas que eu acredito que eu queria que meu dia tivesse 30 horas, se me desse 40 era melhor ainda. Então às vezes eu tenho que parar, eu não vou conseguir dar conta. E aí você termina o dia com aquela sensação, será que eu deveria ter feito muito mais? Mas eu não perco o sono com relação a pressões. Eu sabia que eu ia receber pressão. Eu tinha certeza que eu ia receber pressão de todo jeito. Porque o modelo que eu preguei em campanha e aquilo que eu fiz quando estive à frente da presidência da Câmara é o modelo que eu queria implementar para aqui, para a administração de Juazeiro. Isso significa uma ruptura, uma mudança de paradigmas muito forte. E toda mudança ocasiona esse tipo de repercussão, de pressão. Não é só acostumado com isso, eu sou policial há 20 anos, então... O senhor já viu muita coisa feia, muita coisa... Eu já vi muita coisa, então é trabalhar. Mas, Greg, só me diz uma coisa. A tua tendência era não fechar a cidade. Sim. Mas você foi obrigado a fechar. Sim, porque, vejamos, eu não quero colocar aqui a culpa em governo, né? Deixar muito claro. Eu até falava antes com vocês dos bastidores e tal, eu não gosto muito de procurar culpados e nem de muitas teorias, eu gosto de ir para a prática. E a prática da minha cidade me mostrava o seguinte: nós temos aqui um hotel municipal que tem 30 leitos. E nenhum desses leitos está ocupado, graças a Deus. Pode virar? Pode. Amanhã pode dar um boom aí, ter que... Mas só tem 30 leitos de UTI porque tinha 100. Não, 30 de... Calma, 30 leitos clínicos. Se eu disse UTI, eu disse errado, me perdoe. Não, você não... São 30 leitos clínicos no hotel municipal, que antes serviu para abrigar idosos de abrigos institucionalizados, como se chama tecnicamente, e hoje não mais porque os idosos institucionalizados já foram todos vacinados. Então, eu tenho lá 30 leitos de reserva. Por isso que eu não vou fazer hospital de campanha com os valores que foram feitos ainda por cima. Nós temos uma unidade de Covid com capacidade para 35 leitos e mas enfim, foram preenchidos 10 leitos. Em média, às vezes 7, às vezes 12, às vezes 10, uma média de 10. Então, nós temos mais 6 na unidade de 1 a 1, do Limoeiro. Então, por conta desses números, eu disse, eu não preciso de hospital de campanha comprar por 400, alugar o mês a R$449 mil. Aqui nas cotações eu conseguia, já agora, por menos de 100. Menos de 100. Entendeu? Então, vamos lá. Qual é o nosso grande gargalo? O UTI. Aí eu falei, poxa, hoje, no dia 19 de março, eu não tenho nenhum juazeirense na fila de espera de UTI, mas tem muitos internados. Hoje nós temos cerca de 14 pacientes de Juazeiro internados em UTI. Mas a ponderação que eu fiz é que o hospital regional, há um ano, comportava 101 pacientes.
E hoje, quando eu falei, 35. Hoje já vai com 54. Ora, então, o grande problema é a UTI. Eu não posso falar como estão os dados epidemiológicos das outras cidades, eu posso falar pela nossa. Então, pela nossa cidade, a gente continuava dizendo, dá para continuar. O governo do estado, por sua vez, disse, não. Levando em consideração a região como um todo, os leitos estão estrangulados e aí não vai ter UTI para colocar. Então, paciência. Mas tinha 101 UTIs. No ano passado chegou a 101. E caiu para 35, porque o governo do estado fechou. Senhor prefeito. Certamente. O senhor tem mais ou menos a mesma idade que eu. Eu lembro que falta de UTI, inclusive UTI neonatal e UTI infantil no estado do Ceará, sempre foi um problemaço. Sim. Então, fazendo de conta agora que isso é a primeira vez, vai morrer todo mundo e etc. Bolsonaro me dá mais dinheiro. Ou não é? Tem um teatro desgraçado para enganar a nossa população. Essa realidade precisa ser dita. Eu tenho aqui na nossa equipe o nosso secretário de administração, o ex-vereador Tássio Magno. Ele fez inúmeros pronunciamentos cobrando investimentos em UTI em nossa cidade. Inclusive, ele criticou ex-gestores. O Tássio Magno foi um cara muito combativo. E ele dizia que Juazeiro não pode não ter UTIs. E ele falava muito isso lá na Câmara. E Juazeiro não tem UTI. Nunca teve. Os gestores nunca se preocuparam. E tem um hospital regional. O hospital regional. Que recebe de toda a região. 45 municípios. Então, essa é uma realidade que você fala cruel, Histórica. mas histórica. Nós nunca tivemos à disposição leitos de UTI em nossa cidade em profusão. Inclusive, o outro grande amigo, eu faço questão de citar o nome dele aqui, o Normando, né, me ajudou muito na campanha e foi candidato a prefeito no ocasião em todo. O Normando morreu vítima do Covid. Mas o Normando, ele era locutor e ele ligava para os hospitais, como é que tá aí? Olha, aí ele era bem escrachado, ele fazia aquele estilo jornalista escrachadão, e ele dizia, olha, não tem UTI, minha gente, não vão morrer em cima de uma moto, não. E ele pegava pesado, ele dizia, se você morrer, dava certo, mas você não morre, você fica aleijado em cima você fica numa UTI e ocupando, então sempre teve esse problema de falta de UTI em nossa cidade, em nossa região. Lógico que com a Covid esse problema se agrava. Agora, a gente viu hoje, inclusive no dia 19, a vacinação em postos drive-thru, o senhor está preocupado com a prevenção. O senhor apostaria no tratamento precoce com a ivermectina, como muitos prefeitos aí têm conseguido optar e melhorar, e minimizar e até zerar os casos nas suas cidades? Quem me orienta para fazer o tratamento precoce não são analfabetos. Aqui, inclusive, nós temos alguns médicos competentes que têm nos dado essa orientação. Eu fiz um ofício, solicitei do Ministério da Saúde, conversei com a Mayra, encaminhamos documento pedindo que enviasse para cá essa medicação, porque uma coisa nós temos certeza, se a gente aplicar o tratamento precoce, nós não vamos matar ninguém. Nós temos uma possibilidade de cura e muita gente defende que onde foi aplicado tem dado resultado e eu quero tratar das pessoas da nossa cidade. Não é só isso que não ouvimos, prefeito. Não é só que onde tem tratado tem dado resultado, não. Os piores hipócritas desse país têm usado o tratamento e negado isso à população. Ele dá resultado para quem faz. E outra coisa, deixa eu aproveitar para dizer, eu não conheço do meu ciclo próximo Que não tenha feito. que tenha começado os sintomas e não tenha corrido para a ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. Eu não conheço do próximo de mim. E o que a gente Eu não sempre questiona, que a gente sempre E questiona. se eu ficar ruim, eu vou começar a tomar logo ligeiro. Então não E a gente existe isso. sempre questiona, né, nas nossas lives e tudo mais, é que os cientistas, os especialistas que a mídia coloca o tempo inteiro na TV, do pessoal que só assiste a TV porque está aprisionado em casa, fica em casa, tudo bem, você reduzir, você cuidar da higiene e limpeza, álcool, a máscara para você se proteger. Apesar de eu tenho problemas respiratórios, não posso usar. Mas enfim, a gente sempre diz, existem dois tipos de cientistas. Uns que apostam em determinadas coisas e os outros que simplesmente dizem na mídia que
o tratamento preventivo não cura, que é fantasia, que já foi testado, mas existem vários estudos que mostram que dá resultado. Regina. Mas que a unanimidade diz que não, que é só a vacina, que é só o lockdown, ou seja, só a quebradeira vai resolver o problema? Vou fazer uma ponderação. Cientista não aposta. Cientista não tem fé. Ele tem constatação e conclusão. O que você vê na televisão é propaganda. Paga por interesses. É outra história. Para você que gosta da coisa prática, né? Nasce no pé de banana, tem cor de banana, gosto de banana, forma de banana é o quê? Banana, né? Toma um remédio, faz efeito, tá salvo, pulando feito doido, mentindo que não descarado, e ainda processando um pouco do farmacêutico que divulgou que ele tinha tomado vermectina, é o quê? Na realidade é assim, como a gente sabe que, como eu disse há poucos instantes, todos que eu conheço do meu ciclo de amizade que contraíram a doença ou que estavam com sintomas da doença, eles fizeram uso desse medicamento e que eu certamente em algum momento já fiz nesse ano. Você teve Covid? Eu tive Covid e eu fiz uso dele. Eu não sei por que essa resistência. Então, diante dessa possibilidade, eu encaminhei documento. A gente recebendo os kits, a gente vai entregar esse protocolo. Já é seguido quando lá na unidade Sentinela a pessoa já apresenta o positivo. E já recebe o kit e tudo mais, então você fala do preventivo, eu compreendo. Mas a gente já solicitou e a partir da nossa entrega às pessoas, não é obrigar a pessoa a tomar, mas eu quero lançar mão de possibilidades. Isso não quer dizer que você... Opção, pronto. Essa é a parte boa da história, porque também tem um detalhe de pensar que é assim, ou só vacina, ou só isso aqui, ou só aquilo ali. Não, nós temos que buscar essas possibilidades, essas escolhas, né? Agora, até pra gente, porque a gente já está chegando ao final, a gente nos bastidores a gente conversou e tal. A infraestrutura de Juazeiro é uma cidade enorme. Eu fiquei surpresa. Eu não conhecia, né? Eu só conhecia de editar matérias sobre. Então, como é que você vê Juazeiro em termos de infraestrutura daqui 4 anos? Eu vejo que eu tenho a obrigação de entregar uma cidade melhor. Para isso, nós estamos... Na primeira pergunta que você fez, eu falei tanto da coisa ruim que eu esqueci de falar da coisa boa. Como nós pagamos já 30 milhões de reais, eu acredito que implementando as medidas que nós pretendemos implementar, e uma vez consolidadas, nós vamos ter recursos. Ninguém faz nada se não for com dinheiro. Então, tem possibilidade de aquisição de recursos via empréstimo junto à comunidade andina, desde que uma vez bem conversado com a população, apresentando nossa capacidade de pagamento, nossa capacidade de endividamento e tudo mais, e também com os recursos próprios que a gente pretende fazer. Nós temos que desapropriar prédios, nós temos que alargar vias, nós temos que ter cuidado a partir de ontem para não aprovar loteamentos com base no ajeitado para agradar o fulano ou ciclano, mas loteamentos que permitam termos uma cidade com ruas de acordo com o que está preconizado no plano diretor. Nós já estamos reformando, agora já conversei bastante, já em 3 reuniões, agora a gente vai estralar, nós vamos reformular o nosso plano diretor. Né? Então, não dá para fazer em 4 anos tudo que a gente sonha, mas dá para dar uma melhorada grande nisso aí e o desafio é enorme, mas eu estou me cercando de pessoas que vão poder me ajudar. Agora, a gente sabe que Juazeiro vive essencialmente do turismo religioso e do comércio. Lockdown, depois disso aí, como é que você precisa retomar a cidade? Você que corra todo o tempo, continuar a gente se posicionando da forma como a gente está se posicionando, com muita franqueza, com muita humildade. Eu não sou adepto a roubos de arrogância, de valentia, nem de disputas desnecessárias, mas eu torço que outras medidas sejam adotadas, como, por exemplo, até um revezamento no comércio, amplia o horário de atendimento. Porque ao ampliar o horário de atendimento, você diminui o fluxo de pessoas no único horário e também a gente oferecer, vamos lançar a mão de dizer que naqueles dias X vai uma parte do comércio funcionar, naquele outro dia Y funciona outra parte. Isso, enfim, como medidas extremas, mas a gente tem que buscar essas alternativas chamadas criativas para que ela não fechar. Fechar por fechar, infelizmente, nós todos vamos amargar muita dor e sofrimento também. Prefeito, eu entendi por que o senhor está enfrentando tanta dificuldade.
O senhor está preocupado com a sua cidade, não está preocupado em derrubar o presidente, não está preocupado em se completar a coisa pública. Nem derrubar O senhor é um prefeito cidadão. Obrigado. Certo? Uma pergunta que eu vou fazer meio difícil. Obrigado. Quem teve aquela ideia de jirico botar a máscara no Padrecista, pelo amor de Deus? Eu só lembrei de Zé Saramago do ensaio sobre a cegueira, quando todo mundo fica cego e botaram uma venda em Jesus. De mais a mais, o Padre Cícero era um homem de fé. Aí pronto, agora festa do vídeo. Outra coisa, rapaz, estão fazendo do sagrado a imagem e semelhança do homem e não o contrário. A imagem e semelhança de Deus, ser o homem. Se for o senhor, pense duas vezes. Não fui eu quem colocou. Graças a Deus, Maria. Mas na realidade, assim, tudo que você envolve o Padre Cícero na nossa Tem a cidade, diocese, tem a... gera uma repercussão, uma celeuma danada. Essa é a palavra do popular. Gera uma nação, uma celeuma, né? Então, quando colocaram, muitas pessoas aplaudiram pelo gesto, pelo símbolo, para o exemplo e tal, aquela coisa. Outras tantas pessoas disseram, com a imagem do Padre Cícero não se mexe, não pode fazer isso. E eu fico aqui respeitando as opiniões, e não tinha parado para pensar ainda nessa pergunta que você me fez, mas assim, gerou muita polêmica em Juazeiro, como tudo que envolve o nome do Padre Cícero gera polêmica. Propriamente para o senhor, uma pergunta que para os meus conterrâneos de Juazeiro pensem, esse lockdown muito tem me parecido como um lockdown contra a fé. A intenção da nossa conversa é a sinceridade de encontrar os fatos. A verdade é definida pelos fatos e não pelas ideias. Mas, enfim, o mais importante é que a gente sabe que Juazeiro mudou de mãos, a gente sabe que o senhor é um homem sério, comprometido com a sua cidade natal, e é o que a gente espera que o senhor realmente consiga realizar, não só o sonho de criança, de ter sido um bom prefeito para Juazeiro. Melhor, a gente não sabe nunca quem vai avaliar isso. É o povo da cidade. Mas eu desejo de coração que o senhor consiga realizar esse sonho do povo de Juazeiro, torcendo para que eu não tenha que voltar aqui para denunciar qualquer coisa de errado, mas sim para poder divulgar as coisas boas que o senhor venha a fazer por essa cidade, que realmente me encantou. Que bom. Estou muito satisfeita disso. Sintam-se convidados a ficar em Juazeiro. Quem bebe d'água de Juazeiro costuma não sair, mas você resumiu o meu sentimento em relação à frente da Prefeitura de Juazeiro. Eu acho que você está sonhando com a presidência da República, hein? Você continua sonhando. Já passou. O presidente não está preocupado em se reeleger. Já passou. Por hora não, e nem faz parte dos meus planos, mas a realidade é essa, é você corresponder a tanto carinho, a tanta expectativa. Nós fizemos uma campanha muito modesta e muitas pessoas não acreditavam, e agora só tem um jeito. É corresponder. E eu tenho um dado máximo de mim. Ao final a gente faz a prova dos 9. Prestou, coisas boas ficam, o que não prestou procura mudar. Agora, como você disse, errar é humano. Tomara Deus, eu vou trabalhar muito para não cometer crime. Porque se cometer crime, eu vou torcer por isso. A madeira dele. Prefeito, queria despedir dessa conversa de uma forma bem especial. O senhor tem um amigo na capital. Obrigado. A posição é um amigo aqui em Juazeiro. Bom, eu vou ter que levantar também, né? Ele é alto. Então. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. A gente volta na semana que vem com mais um Pingo é Letra.